para que as pessoas, os educadores, percebam momentos importantes de nutrição da alma daquelas crianças, né? Do que realmente elas podem acessar na criança, né? Pelo brincar, né? E às vezes a gente separando momentos de entendimento da brincadeira, a gente consegue dar para algumas crianças uma dimensão de percepção de imagens e para outras outra dimensão de percepção, naturalmente, assim, né? Ou com interferências diretas, que eu não considero prejudicial isso, né? Porque boas ideias de um professor, de um educador dentro de uma brincadeira não são interferências diretas, porque crianças têm boas ideias. Então, se o professor sintoniza com a brincadeira, ele também terá boas ideias com as crianças, né? Se ele não tiver um interesse instrito, né, e restrito e inscrito, né, assim, em pedagogizar aquela brincadeira, ele pode ter ótimas ideias como as crianças têm. E aí essas ideias são conduções, né? A menina dispersa, que não consegue se concentrar em nada e quase dominada pelo corpo, um corpo destabanado que não se percebe dentro de um ambiente. Essa menina vai ter grandes possibilidades de experiência se ela puder pensar os espaços da casinha, né? Se ela puder dar as ideias e sugestões de como vão ser as divisórias da casinha, né? E o que é mais legal colocar em cada lugar, né? Ou essa menina ou essas, ou sejam quais forem os meninos, né? A ideia também de aterrar o corpo, né? Do corpo trazer-se para um eixo, né? Quando se pensa em construir as casinhas, né? Os meninos que estão precisando de eixo corporal, de centralidade em si próprio, né? De percepção de si e do outro, né? O menino que chega e passa e dá um tapa na cabeça do outro, assim, sem nem se aperceber, às vezes, do que fez, por um instinto de movimento e às vezes é um dissenso do eixo da criança, né? Cavar, enfiar, trazer pedra, carregar, suar o esforço muscular, né? Num movimento ordenado que ele precisa ter, porque carregar pedra é difícil, senão cai a pedra no pé do menino e machuca, né? Então ele precisa saber carregar pedra, ele precisa saber colher uma madeira, né? Ele precisa saber empilhar coisas, cavar um buraco, enfiar, né? A estaca para armar a casinha, né? Então essa ideia de arquitetura do ambiente é uma ideia de eixo, de centralidade, né? Para o ser das crianças, né? Trazem imagens essas, né? Mais centrais de quando o primeiro homem ficou de pé e viu o horizonte, né? E começou a conceber toda a relação de si próprio com o meio, né? Então essas imagens nascem nessas experiências, né? O menino ou a menina que tem a dificuldade de dividir as coisas, de partilhar ou de se alegrar né, super na dele, introspectivo, e talvez traga grandes benefícios para ele cozinhar naquele dia na casinha. Pensar como é que se pode cozinhar, procurar receitas. E também não é ruim se especializar, né, nas brincadeiras de casinha. Às vezes entende o brincar livre como às vezes deixa os meninos, né? A gente dá só uma ideiazinha, outra, depende, né? Tem crianças que adoram muito boas ideias inteligentes. Então, se pegar um livro de receitas e pensar em fazer uma comida deliciosa na casinha, com lenha e panelinha de barro, né? Dependendo do interesse e da necessidade de cada criança, né? Mas, às vezes, um menino desses introspectivo, leitor e que vive no mundo dele, pode ser que tenha grande interesse em pegar uma receita e cozinhar naquele dia. E ser o chefe, né? O chefe é o vórtice da partilha, né? É o juiz do partilhar, né? É o que está pensando toda a comunidade, né? O bem servir, né? O alimento saboroso, né? Então aquilo naturalmente nascem esses valores, né? Da comunhão e da relação com os outros, né? Meninos
que não toleram as ideias dos outros, né? Que não aceitam a diferença de pensamentos, que se põem num lugar de superioridade e o outro é inferior, né? Porque às vezes o pensamento é mais lento, ou porque não sabe matemática, ou porque os meninos de brio, né? De orgulho, às vezes além do que deve, né? Da experiência da criança. Podem ter benefícios em encontrar saúde e um tônico de imaginar quando trabalham com essa ideia de construção do humano, né? De fazer os bonecos para a casinha, ou de pensar os personagens. Se não tem bonecos e bonecas na brincadeira de casinha, tem meninos que vão ser os personagens da brincadeira. Uhum. Esse varre, esse é o porteiro, aquele é o cara que carrega a lenha, ou sei lá o que, né? Uhum. Muitas vezes surgem isso nas brincadeiras, né? Até o cachorro. Exatamente, aquele é o cachorro, o outro é o periquito, o gato, né? Às vezes tem muitas dessas, né? Uhum. Então, essa figura, esse menino, vai encontrar repercussão para as necessidades dele, ou vamos dizer assim, para as anemias né, que ele tem em algumas imagens, né, uma imaginação anêmica em alguns campos. Uhum. Às vezes tem uma imaginação super hidratada e viva em campos do narcisismo, né? Mas tem imaginação anêmica e desidratada em campos da relação com o outro, da alteridade, do respeito. Né? Então, por aí, ele constituindo os personagens da brincadeira, ou criando as figuras, ou então o professor trazendo interferências dos grafismos indígenas para compor o humano, ou das bonecas de sabugo de milho do sertão, ou das bonecas de pedra das regiões de serra e das cachoeiras. Ele vai trazer experiências do humano para aquela composição, para aquela ideia que os meninos que aquela criança pode ter, e tantos outros, né? Não precisa também enrijecer, você faz isso, você faz aquilo. Uhum. Mas boas sugestões e sugestões que estão na sintonia da brincadeira, porque precisam estar, né? Porque não é a sugestão de fora do terapeuta que fica observando a criança ali e vai lá, ó, você... Uhum. Mas o professor na sintonia da criança, né, das crianças. E para isso o professor precisa conhecer a experiência imaginária dos seus alunos. E isso é de um por um. Não é trabalho de massa. Jamais. De um por um. Precisa entender o animismo de cada criatura daquela ali. Os sonhos de cada menino, rodadas de sonhos. Anotar os sonhos, conhecer os sonhos dos meninos. O que a gente sonhou a noite passada? Desenhar os sonhos. Trazer para as crianças, fazer aflorar a alma das crianças. Plantar mesmo assim um jardim para que florem inconscientes, assim, aflorem, né? Fazer florar mesmo. Uhum. E só vai se buscar para dentro, né? Se tirar de dentro. Né? Se fizer com que os meninos tragam, né? Uhum. Os interesses deles e os campos até mais perturbadores mesmo da alma deles, né? Uhum. Que vem pelos sonhos, que vem pelas relações familiares, que vem, né? Uhum. Que vem por muitos caminhos, né? Que vem pela própria brincadeira. Que vem pela própria brincadeira, que vem pelo corpo. O corpo é um eixo, né? Fundamental de percepção de muitas coisas nos meninos, né? Uhum. Então, é possível se criar uma pedagogia das imagens sem se criar uma psicologia do brincar. Uhum. Né? É possível de maneira simples se entender essa relação. Aí, né? Uhum. É preciso apenas ter um interesse em investigação das crianças, né? O mesmo interesse investigativo que elas têm. Né? Eu acho que essa relação toda da criação da casinha também, o que a gente tem observado nas brincadeiras das crianças, essa construção pela beleza, essa necessidade de instaurar o belo dentro do brincar, essa organização às vezes quase que excessiva, compulsiva, de os objetos estarem, né, as flores fazerem parte, enfim, né? Acho que seria legal também a gente comentar um pouco dessa construção da beleza dentro dessa brincadeira. Sim.
O Bachelard diz umas coisas interessantes, né? Que ele diz assim que, em outras palavras aqui traduzindo o que ele diz, mas quem dera que os filósofos percebessem que nas substâncias do mundo não existe só ilusão, né? Ou só superficialidade, né? Mas que nas substâncias do mundo, em especial na natureza, existe todo um campo da beleza que pode ser estudado, né? Que pode ser... E em muitas formas de brincadeira de casinha, os meninos, as meninas em especial, têm investigado essa beleza, né? Desde a busca das cores de seivas para pintar as unhas e se enfeitar, né? Que muitas vezes isso surge nas brincadeiras de casinha, até a essa ideia de organização, né? De um cosmos, né? O cosmos precisa ser perfeito, né? Deus criou o mundo e viu que a sua criação era bela, era boa, né? Nessa instauração do cosmos, essa predominância da perfeição, né? Entre aspas aqui, né? Mas de uma busca de uma ordem que toma conta, né? Da relação das crianças, né? E isso vai desde campos mais profundos de experiência, como, por exemplo, construir bem construído uma casinha só de materiais naturais, que às vezes essa plasticidade dos elementos da natureza na feitura da casinha tem a força de imergir as crianças para o que há de mais primordial da morada, né? Que é a caverna, que são as choupanas, né? As casas de palha, os abrigos, né? Porque daí é que nasce uma contemplação essencial assim, do belo, né? No humano, né? Quando o homem encontra a moradia e começa a se beneficiar da natureza, né? Ele não está mais exposto à natureza, né? Mas ele criou um eixo ali dentro do mundo, que é a morada dele, e aí ele começa a buscar no mundo e entender um ordenamento do mundo, né? Entende um ordenamento para poder buscar, entende ciclos da natureza para poder pescar, para poder colher, para poder... E aí ele começa a vislumbrar o belo do mundo, né? E aí ele começa a vislumbrar uma ordem inerente à natureza, né? Porque a ideia do belo é uma ideia de ordem, né? E quando o homem sai do estágio da exposição, né? Do caçador e coletor e começa para o agrário e começa a se enraizar e criar civilização e criar vida comunitária, com relações estabelecidas, ele começa também a fazer poesia. Ele começa também a criar um campo estético muito mais amplo, né? As mitologias começam a nascer com mais especialidade, né? Com mais clareza, né? Então, é uma ideia de ordem mesmo, né? De ordenamento. Né? E toda essa estetização do mundo que o homem começa a fazer quando ele se instaura numa moradia é o belo, né? Então, as crianças estão revivendo essa experiência de estar no mundo, se relacionando com ele de uma forma ordenada, né? E aí tem a busca pelas peles da natureza, né? As pétalas de flores, né? As próprias flores, né? Para adornar o ambiente, as tinturas, as seivas para pintar o corpo, ou pintar unhas, ou pintar, né? As massas para fazer os bonecos e todas as coisas, né? de figuras, as folhas, sementes, cascas de árvore e grãos para fazer as comidas, né? Então ele começa a olhar para a pele do mundo, né? E toda essa relação com as flores, com os grãos, com as pétalas, com as penas dos pássaros, né? Também para enfeitar os lugares de brincadeira, né? Eu já vi isso em casinhas, meninas botando peninhas em vasos. Não é displicente, não passa desapercebido, né?
pode passar desapercebido o que a gente entende como atenção da criança. Mas às vezes um menino, ele chega e colhe assim um molho de flores, a gente pode até imaginar que ele não está nem percebendo aquilo, né? Ele vai lá e colhe e leva aquilo para o vaso. Mas na hora que ele colhe aquilo ali, ele tem um campo de experiência sensorial grande, né? Daquela colheita, né? Que vai marcar a memória dele, dos cheiros daquela flor, da textura daqueles caules ali que foram colhidos, né? Da ambiência, da memória da ambiência em que ele criou naquele espaço físico, né? Porque essa memória aos pouquinhos vai ser impressa, né? Cada ordenamento que é criado nesses espaços de casinha é um ordenamento, é uma espacialidade de memória para a criança, né? Aquele ordenamento da casinha, a beleza que é constituída ali, é impressa num ordenamento que é da memória, né? Ele se enraiza num campo de interioridade da criança, né? É possível, já vi descrição assim de pessoas, eu próprio percebo isso, eu chego num lugar e sinto um cheiro, ele me leva para um determinado lugar da minha brincadeira, mas exato o lugar, ele existe, né? Em experiência de memória, né? Então, o belo é uma forma de cinzelar, de inscrever a memória, né? E essa inscrição não é só assim um dado da memória, não é só uma lembrança, né? É uma atualização do ser, permanente, né? Porque quem fala isso é o Dihan, assim, né? Que toda memória de infância é uma obra de arte, né? É uma experiência estética, né? Quando a gente se lembra de uma coisa da infância, a gente tem uma experiência salvífica, né? Reveladora, né? Quase sempre, né? Eu mesmo agora fui entregar minha monografia para uma senhora corrigir. Eu não consegui depois conversar sobre a correção da monografia, da dissertação. Porque ela falou 2 horas sobre a infância dela. Porque o texto trouxe para ela memória, né? E essa memória trouxe para ela o ser dela. Né? Por que ela falou 2 horas daquilo? Por um puro devaneio né? Não é assim, né? A pessoa bota todo o ser dela naquela experiência, né? Então, a pedagogia Waldorf fala isso, né? Que essa inscrição do belo, né? Ela não fala do belo, mas ela fala da memória, né? Essa inscrição na memória é como tesouros, né? Assim, são pedras preciosas, né? Que a pessoa consegue buscar em momentos difíceis da vida, né? Ou se não, ela consegue se reorganizar em determinados momentos porque ela encontrou aquilo que ela foi, né? E que ela fazia, né? E normalmente o que a gente é dito pelos outros, né? Boa parte do que a gente lembra de nós mesmos ou reconhece nós mesmos foi dito pelos nossos pais, né? De quando a gente era bebê, de quando a gente... As ladainhas da alma, né? Exatamente. Que o Bachelard fala. Mas algumas coisas que são cinzeladas na memória, essas são da gente mesmo. Elas têm uma força maior, mesmo elas tendo sido compostas ali ou a gente depois tendo construído em cima delas, né? Mas elas são muito próprias, né? São de uma intimidade que transcende ao que foi dito sobre nós próprios, né? Então, por isso é fundamental, né? Essa ideia de ordenamento pelo belo, né? Além do que tem uma outra dimensão importante aí no belo, que é o ritmo, né? A ideia de ordem é uma ideia de ritmo, né? De fazer com que a criança reconheça os percursos do fazer das coisas, né? Saiba entender aonde é possível buscar determinadas coisas, né? Para constituir esse belo, né? E para saber onde pode buscar determinadas coisas é porque existiu ali um tempo de observação daquilo, né? Tempo é ritmo, né? Parar e ver e perceber aquilo é ritmo, né? Ou correr e não ver nada e se destabanar em cima de um barranco, cair num buraco, cair da árvore, é ritmo. É um tempo de percepção. Existem tempos de percepção. Né? E existe a organização desse ritmo, né? Que é uma organização cardíaca, né?
do pulso, né, que pulsa aqui, né, da respiração, né, de expandir e contrair, né, de extroversão e interiorização, né, né, de fazer muito barulho, de correr, de gritar, e recolher, e silenciar, e ouvir, e ver, né, e ler, e se aquietar em um lugar, né. Eu fico vendo em crianças pequenas, no João, por exemplo, que andou aqui esses dias, né, pequenininho. Quando a criança encontra espaço para a experiência dela, ela tem um ritmo. Né? É claro que tem situações em que a criança é super estimulada e ela perde o ritmo dela. Né? Mas quando ela tem o tempo dela, hoje à tarde o Sebastião ficou 2 horas lendo quadrinhos. Né? Ontem à tarde eles brincaram ali um tempo bom ali, de luta, né? Rolando no chão, arrancaram as flores e adrenalina, assim, né? De força muscular. Né? E aí depois se aquietaram e foram ler. Né? Não sei, foram ler. Brincaram no fogo. Brincaram no fogo, mas a Mariana começou a tocar música ali. E aí os dois deitaram na cama e ficaram lendo. Né? Então ele vai pulsando dentro do movimento dele. Né? E muitas vezes a escola, os educadores não percebem esse ritmo. Ou porque são pessoas muito ansiosas e não conseguem ter um ritmo em si próprios e deixar as crianças fluírem, né? Ou porque tem um anseio de superestimulação nas crianças, né? Ou porque não conhecem a necessidade de cada um dos meninos, né? Então perdem essa noção né? Porque cada criança tem um ritmo, né? A turma inteira não precisa entrar num ritmo, né? Enquanto aquele está correndo e se destabanando lá, lutando com o outro pode estar quieto, né? Pode se criar um cosmos de ritmo. E o uso das imagens ajuda muito o ritmo, né? Quando a criança é nutrida da imagem que ela precisa, o ritmo dela se afina, ela acha o ritmo dela, né? Ela se sente feliz, né? Cada vez que a criança se sente feliz com uma brincadeira, ela é um momento de encontro dela própria, com o ritmo dela, com a capacidade criativa dela.